Olá, galera. A gente vai falar um pouquinho, né? Vamos fazer uma retomada de uns conteúdos do terceiro ano. Então, eu estou focando hoje na distância entre dois pontos, certo? Meu nome é professor Cassiano. Estou aqui para tirar algumas dúvidas de alguns alunos que pediram. Então, vamos dar uma retomada desde o início do ano letivo, que foi distância entre pontos. Então, a distância entre dois pontos, A e B, situados num plano cartesiano, né, ele pode ser determinado em função das suas coordenadas. Então, nós vamos ver. Eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto A e o ponto B, certo? São dois pontos pertencentes ao eixo das coordenadas. Eu tenho três casos. O primeiro caso, quando eu tenho o ponto A e o ponto B paralelo ao eixo das abscissas. Quando eu tenho o segmento paralelo ao eixo das abscissas, essa distância ele vai ser o módulo da diferença entre as abscissas. No nosso caso, vai ficar assim, ó. Distância entre A e B, ele vai ser igual a xb menos xa. Lembrando que vai ser dentro do módulo porque eu não tenho distância negativa, não é isso? Só lembrando, ó, eu peguei a distância do ponto B menos a distância do ponto A. Com isso, eu calculo a distância entre esses dois pontos. Esse é o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso, eu coloquei aqui, segundo caso, é quando eu tenho os pontos paralelo ao eixo Y, tá? O eixo das abscissas. Então, quando ele é paralelo ao eixo das abscissas, a distância é o módulo da diferença entre as ordenadas. No nosso caso, vai ficar distância entre AB é igual a YB menos YA. Dentro do módulo, porque eu estou calculando a distância. Então, eu não tenho distâncias negativas. Ok? E o nosso terceiro caso, e eu considero como caso geral, certo? Nosso terceiro caso, que eu considero como caso geral, é quando eu quero descobrir a distância entre os pontos A e B, e ele não é paralelo a nenhum eixo, nem ao eixo das ordenadas, nem ao eixo das abscissas, tá? Então, essa distância, ela depende das diferenças entre as abscissas e ordenadas, de tal forma que podemos aplicar dentro de um teorema de Pitágoras. Se você verificar, você vai ver que tem um triângulo retângulo, ó, onde aqui eu tenho um eixo de 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus, e eu chego a uma conclusão que, se eu pegar a distância entre AB ao quadrado igualar a distância entre AC ao quadrado mais a distância entre BC ao quadrado, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Hipotenusa, distância de AB ao quadrado, igual a o cateto BC e o cateto AC. Lembrando que teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Com isso, chego nessa conclusão. Resolvendo isso aqui para chegarmos na fórmula geral, eu tenho que a distância de AB ao quadrado, ele vai ser igual a xb menos xa ao quadrado, visto que o AC ele é paralelo ao eixo x e o BC é paralelo ao eixo y. Então, vai ficar mais YB menos YA ao quadrado. Com essa conclusão, eu chego na minha fórmula geral da distância entre dois pontos, que é distância de AB igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Isso dentro da minha raiz quadrada. Então, eu chego em uma conclusão que a distância entre pontos é raiz quadrada de xb menos xa mais yb menos ya ao quadrado. E agora vamos ver um exemplo, né, para ver o que nós aprendemos
sobre a distância entre pontos. Então, nós vimos que a distância entre pontos é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então, eu tenho um exemplo. Determinar a distância entre os pontos A, 8 e 3, B, menos 4 e 8. Então, vamos fazer esse cálculo. Primeiro, antes de fazermos o cálculo, nós temos que entender também que todo ponto cartesiano, ele é nessa sequência. Ponto P é x e y. Então, se eu tenho um A, 8 e 3, é porque eu tenho x igual a 8, 3 igual a y. Se eu tenho menos 4 e 8, é porque o menos 4 é x, o 8 é y. Com isso, a gente joga na fórmula geral que nós acabamos de descobrir através do Teorema de Pitágoras, ok? Então, vamos fazer só a substituição. Fazendo a substituição, distância entre o ponto AB é igual a raiz de xb. Quem é o xb? Isso, menos 4. Menos xa, que é 8. Isso ao quadrado. Mais yb, que é 8, menos ya, que é 3. Isso ao quadrado. Lembrando que isso aqui é dentro da raiz quadrada. Agora, vamos resolver os parênteses para a gente ver o que vai dar nessa questão, né? Distância entre AB e E é igual a raiz de menos 4 menos 8. Conserva o sinal e soma, dá menos 12 ao quadrado. Mais 8 menos 3, 5 ao quadrado. Então, eles permanecem ao quadrado. Eu estou fazendo um passo a passo para garantirmos. E agora, vamos fazer a distância entre AB igual a raiz quadrada de menos 12 ao quadrado, 144. Mais 5 ao quadrado, 25. Distância entre AB é igual a raiz de 169. E qual é a raiz quadrada de 169? Isso, 13. Então, eu cheguei a uma conclusão que a distância entre o ponto A e B é igual a 13. Então, essa é a dica de hoje, certo? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre ponto médio e baricentro de 3 pontos, ok? Obrigado e valeu, galera.